Pessoal, vamos aqui para mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica, um bate-papo sobre aterramento. Existem dois tipos de aterramento. O aterramento não natural, que é aquele aterramento onde vocês cravam hastes verticais ou cabos horizontais. Aí sempre, quando se está utilizando o aterramento não natural, a pergunta é a seguinte: eu quero colocar duas hastes de aterramento, uma em paralelo com a outra. Qual é a distância entre as hastes? Pessoal, vocês estão vendo aqui em cima, né? Eu tenho duas hastes de aterramento que elas estão muito próximas umas das outras. Isso produz uma interferência. Ao invés de diminuir a resistência de aterramento, ela vai criar ali uma resistência mútua. Porque essa distância A, ela deve ser, no mínimo, o tamanho da haste. Se você cravar uma haste e depois cravar uma outra haste com uma distância de 1 metro uma da outra e cada haste tem 3 metros de comprimento, vai acontecer essa interferência. Para evitar a interferência no aterramento, e essa interferência vai fazer com que a resistência de aterramento aumente, a distância mínima entre uma haste e outra haste é o comprimento da haste. Se a haste tem 3 metros, o espaçamento entre uma e outra, 3 metros. Se ela tem 2,40 m, o espaçamento mínimo, 2,40 m. Para que isso? Para evitar a criação de resistência mútua devido à interferência entre uma haste e outra haste. A resistência de uma haste para o aterramento não natural vocês podem ver ali, ó, é ρA, onde ρA é a resistividade do solo, 2π vezes L, está aqui em cima, onde L é o comprimento da haste, vezes o logaritmo neperiano de 4 vezes o comprimento dividido por D. Eu queria aqui comentar, nesse caso, que vocês já sabem que o espaçamento mínimo entre uma haste e outra deve ser o tamanho da haste. Outro fator determinante em um aterramento é o solo, é as características do solo. Se o solo é um solo muito ruim, significa que ele tem alta resistividade, que é esse ρA aqui apresentado na fórmula. O ρA representa a resistividade aparente do solo. Solo muito ruim é um solo que tem baixa condutibilidade. Portanto, em caso de aterramento não natural, uma haste cravada, se você quiser melhorar o aterramento, você pode mudar a geometria ou fazer o tratamento químico do solo. O tratamento químico do solo tem como objetivo baixar a resistividade do solo. Baixando a resistividade do solo, você vai diminuir a resistência de aterramento. Além de, antes do tratamento, vamos dizer assim, antes do tratamento químico do solo, vocês podem ver aqui, ó, o solo ele deve ser estratificado em camadas. Primeira camada aqui, segunda, terceira camada. Cada camada vai apresentar uma resistividade aparente. E quando você tem um aterramento não natural, uma das formas de você tentar melhorar a resistência de aterramento, antes do tratamento químico do solo, você pode mudar a geometria. Você pode ter aterramento em triângulo, que vocês estão vendo lá, aterramento em linha, está aqui em cima, e aterramento em malha. Cada um desses aterramentos tem uma característica de resistência de aterramento. O aterramento de uma haste só vai apresentar uma resistência. Com várias hastes em paralelo aqui em cima, uma resistência menor, desde que o espaçamento entre uma haste e outra tenha, no mínimo, o comprimento da haste. Eu gosto de falar para vocês o seguinte: o fator determinante de maior peso na hora de um aterramento é conhecer a resistividade do solo. Isso é feito, pessoal, um projeto
profissional é feito com a estratificação do solo, onde você mede a resistividade do solo, né? Então, no aterramento não natural, você pode melhorar a geometria para tentar melhorar a resistência do aterramento. Bom, agora vem o aterramento natural, que é o aterramento estrutural, que usa as ferragens das fundações que vocês estão vendo aqui. Eu posso passar dentro da ferragem um aço galvanizado a fogo e prender ele nas ferragens. Por que é o melhor tipo de aterramento? O custo é menor, o concreto em contato com o aço e o concreto em contato com o solo, ele vai manter uma certa umidade do concreto. E o concreto tem contato com o solo. Como o concreto é poroso, ele retém uma certa umidade. E aí, todo aquele bloco, ferragem e concreto, passa a funcionar como um grande eletrodo de aterramento, sendo o aterramento mais eficiente, que é o aterramento estrutural, onde você faz uso das ferragens, como está aqui, mostrado aqui ao meu lado para vocês. Bom, professor, eu não tenho aterramento estrutural. Eu quero fazer um aterramento não estrutural, cravando haste no solo. Vamos admitir, vocês estão vendo a figura aqui, um exemplo de tratamento químico do solo. Primeiro, quais são os produtos que nós temos para tratamento químico do solo? Nós temos a betonina, né? Nós temos o Aterragel, o Fastgel. São produtos que têm como objetivo minimizar a resistividade do solo, ou seja, diminuir a resistividade do solo. E como é que a gente faz o tratamento químico do solo? De uma haste, por exemplo, você vai fazer um buraco circular de diâmetro 80 centímetros, de 80 centímetros de profundidade. Retira toda a terra, mistura o Aterragel ou o Fastgel ou a betonina, né? Faz uma mistura dentro desse buraco de 80 centímetros de diâmetro. A hora que está tudo misturado, vem com a água, mexe, faz uma massa pastosa e logo em seguida a terra que sobrou misturada com o Aterragel você coloca novamente dentro do buraco. Isso vai fazer o quê? Vai melhorar a resistividade do solo. Melhorar em que sentido? Diminuir a resistividade do solo. Como vocês viram lá na equação que determina a resistência de uma haste, diminuindo a resistividade aparente, você vai diminuir o quê? Você vai diminuir a resistência de aterramento. E, professor, diminui quanto? Vocês estão olhando esse gráfico aqui? Ele tem nesse eixo aqui, vocês estão vendo aqui ρ, que é a resistividade aparente do solo, e ali vocês têm duas curvas, essa primeira e essa segunda curva aqui de cima. Aí apresenta o limite do fator K. O que é o fator K? Você fez o tratamento químico do solo. Esse fator K vai representar o quanto que a sua resistência de aterramento será reduzida. Esse fator K, ele está entre um valor mínimo e um valor máximo. Ou seja, se eu pego aqui, olha, admita que a minha resistividade do solo foi 3.000 ohms. Eu venho 3.000 aqui em cima, vou encontrar o fator K mínimo e venho aqui em cima o K máximo. Eu multiplico esse fator K vezes a resistência de aterramento, por exemplo, de uma haste, quando eu não tinha tratamento químico do solo. Aí, olhando essa curva, né, o tratamento químico do solo para um aterramento não natural, ele consegue, né, diminuir a resistência de aterramento para um valor mínimo em torno de, se vocês olharem aqui, de 0,25. Né? E um valor máximo de 0,6, vocês estão olhando lá na frente. Então, quando você pega aqui 300, você vai achar o K mínimo. E depois sobe, você acha o K máximo. Se a resistência deu 100, aí seu K mínimo deu 0,28 vezes 100,
28 ohms. E o K máximo, sei lá, deu 0,4, um exemplo. 100 vezes 0,4, 40. Então, com o tratamento químico, sua resistência está entre 28 e 40. Essas dicas para vocês são muito importantes na hora de fazer um aterramento. Sempre fiquem ligados aqui no canal da Universidade da Elétrica.